Figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Dependendo da sua função, elas são classificadas em figuras de palavras ou semânticas, figuras de pensamento, figuras de sintaxe ou construção e também figuras de som ou harmonia. A metáfora é a figura de linguagem que transporta a palavra ou expressão do seu sentido literal para o sentido figurado. Trata-se de uma comparação que é expressa sem os termos que caracterizam uma comparação. Na metáfora, utiliza-se uma palavra com a intenção de que um sentido implícito nela se destaque e conduza à interpretação do que está sendo dito. A figura de linguagem em comparação é também chamada de símile. Ela acontece quando é estabelecida entre palavras ou expressões uma relação comparativa explícita, marcada pela presença de termos similares a como, assim como, tal como, igual a, que nem, entre muitos outros. A comparação também pode ser feita a partir de verbos como parecer e assemelhar-se. Como sua própria etimologia já permite supor, na metonímia empregamos uma palavra no lugar de outra, com a qual ela possui uma relação de proximidade. A troca das palavras é feita respeitando-se uma relação objetiva que há entre elas, uma clara associação de ideias que é facilmente percebida. A relação metonímica pode ser qualitativa ou quantitativa. Eufemismo ocorre quando aceita-se e usa-se uma palavra ou expressão em lugar de outra, em diferentes situações. Na verdade, é a utilização de vocábulos mais leves e mais sutis para suavizar determinadas mensagens que precisam ser transmitidas. Efetua-se a substituição da palavra para evitar expressões ou vocábulos que causem mal-estar ou que sejam de mau gosto, palavras ofensivas ou que provoquem efeitos desagradáveis. A hipérbole caracteriza-se pelo exagero de uma ideia com o objetivo de expressar intensidade. É uma figura de linguagem construída através do uso intencional de uma palavra ou expressão exagerada em si mesma ou pelo uso de um termo que é exagerado em relação ao contexto. A ironia é uma figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra ou expressão de forma que ela tenha um sentido diferente do habitual e produza um humor sutil. Para que a ironia funcione, esse jogo com as palavras deve ser feito com elegância, de uma maneira que não deixe transparecer imediatamente a intenção. A ironia deve estimular o raciocínio, deve fazer o leitor ou ouvinte considerar os diversos sentidos possíveis de uma determinada palavra ou expressão, até encontrar a que se encaixe na mensagem, produzindo significado inusitado. O paradoxo é uma figura de linguagem que funde conceitos opostos no mesmo enunciado. Ele pode ser descrito como a expressão de uma ideia lógica por meio do emprego de termos opostos entre si. No enunciado paradoxal, noções mutuamente excludentes são postas em relação ou incidem sobre o mesmo referencial. A prosopopeia, ou personificação, significa atribuir a seres inanimados, que não possuem vida, características de seres animados ou atribuir características humanas a seres irracionais. Prosopopeia é uma figura de linguagem usada para tornar mais dramática a comunicação. A figura de linguagem reticência consiste em suspender o pensamento, deixando-o meio velado. É uma interrupção intencional no meio de uma frase. O pleonasmo é uma figura de linguagem que caracteriza-se basicamente pelo emprego de palavras que produzem redundância. Ele pode ser de dois tipos, literário ou vicioso. O pleonasmo literário consiste no uso de palavras redundantes com o objetivo de enfatizar o que está sendo dito. É chamado de literário porque é frequentemente empregado por escritores, poetas e compositores como recurso estilístico. O pleonasmo vicioso, também chamado de perissologia, acontece quando palavras redundantes são utilizadas sem nenhuma função, já que o sentido completo da mensagem já foi expresso por outras palavras que vieram antes. Como o próprio nome indica, o pleonasmo vicioso é um vício de linguagem. Onomatopeia é um processo para formar palavras que tentam reproduzir determinado som.